Ok, então iniciamos, vamos lá, estou vendo aqui que a Ana Glória já está aqui, bom dia Ana, Ana Cristina, bom dia de Salvador, Aline Brito de Porto Alegre, olha só, Roseli de Tremembé, bom dia de Salvador, Aline Brito de Porto Alegre, olha só, tirando o áudio aqui para não dar interferência. Bom dia a todos, Alexandre, bom dia, Alexandre de Farias, como vocês estão? O Fredson Gonçalves também da Bahia, olha só, nós temos Bahia, temos Salvador, Porto Alegre, Ana Júlia, bom dia, Sidney de Sorocaba, André Luiz de São Paulo, vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Vamos ver se está tudo ok. Ok, vamos lá. André Luiz de São Paulo, Antônio Walter Alvarenga, bom dia. Ana Beatriz do Rio de Janeiro, bom dia. Rita de Cássia, bom dia. Eliane Teixeira, bom dia. Valéria Silva de Recife. Valéria Silva, será que é a Valéria? A Valéria que eu tô sempre me comunicando com ela no Instagram. Bom dia, Valéria. Adoro seus posts, você vê que eu fico replicando, repostando tudo que você põe no Instagram, né? Vamos lá, a Adriana Américo de Araçatuba, Giovanni de Florianópolis, Eliane Cristina, bom dia. Cleusa Souza de Curitiba, bom dia. Elisângela Bernardo, bom dia. Bom, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Ana Glória de Juazeiro do Norte do Ceará. O que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, na segunda-feira? Nós estamos aqui para bater um papo sobre retenções previdenciárias, retenções de PIS, COFINS e CSLL na nova REINF, ok? Bom, vamos fazer um pequeno retrospecto em relação à questão da REINF. Para você que não acompanhou todo esse período de implantação, o E-Social, a REINF, na verdade, ela estava dentro do E-Social. O E-Social, ele tinha diversos eventos trabalhistas, eventos previdenciários, e tinha também a questão das retenções e substituições tributárias da Previdência, clube de futebol, tudo aquilo já estava dentro do E-Social, fazia parte do E-Social. O E-Social era a obrigação acessória que ia resolver todos esses problemas. E aí, lá pelas tantas, a Receita falou assim, vem cá, mas o E-Social é um consórcio, né? O E-Social interessa a quem? Interessa ao Ministério do Trabalho e Emprego, na época, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, ao INSS, à Caixa Econômica Federal em relação ao FGTS, interessava às empresas, aos empregados, beneficiários, os segurados, empregados, à Receita Federal, né? Então, o E-Social, a ideia dele é facilitar e centralizar as informações sob diversos ângulos, sob diversos aspectos. Só que aí a Receita Federal pensou e falou o seguinte, mas vem cá, essa questão de retenções, isso aí não interessa muito para o pessoal do Ministério do Trabalho, não interessa ao INSS, não interessa a Caixa Econômica, por quê? Porque quando a gente fala em retenções, a gente está falando especificamente sobre arrecadação, custeio. Quer dizer, como que eu vou fazer para ter uma captação de recursos para transformar isso depois em serviços beneficiários, né? Prestação de serviços beneficiários. Então, a ideia da retenção, ela é muito mais uma antecipação do recolhimento do tributo do que uma questão aí, digamos, de verificar se estão sendo cumpridos os direitos mínimos do trabalhador, por exemplo, né? Então, a retenção, ela interessa única e exclusivamente à Receita Federal, ao órgão arrecadador, ao órgão fiscalizador, quem vai fazer o controle da arrecadação. Então, aí a Receita falou, vamos fazer o seguinte, esses eventos aqui vão migrar para uma outra obrigação acessória denominada
escrituração fiscal digital das retenções e outras informações, EFD-REINF. Então foi criada a EFD-REINF como uma obrigação acessória de interesse exclusivo da Receita Federal e dos participantes, aí, do contratante, do contratado, empresa tomadora de serviços, a prestadoras e assim por diante. E aí a REINF começou a operar com os eventos previdenciários, com as retenções previdenciárias. Hoje, atualmente, nós estamos no dia 1º de junho de 2020. Opa! E hoje, o que está funcionando? A EFD-REINF versão 1.4. Versão 1.4. Essa versão, ela trata do quê? Dos eventos do grupo 2000. O que são o grupo 2000? O evento R2010, o evento R2020, 2030, 2040, 2050, 2060 e assim por diante. Então, eu tenho aqui a apuração da retenção previdenciária quando a empresa, a contratante, terceiriza um determinado serviço sujeito à retenção dos 11%, certo? Regra geral, tá? Então, nós vamos ter aí os serviços de limpeza, nós vamos ter serviços de segurança e outros serviços todos aí que têm retenção dos 11% do INSS. E vamos falar também da construção civil, né, que é muito importante. A retenção previdenciária na construção civil ela é um ponto bastante relevante, né? Muitas empresas elas operam em regime de empreitada parcial e aí a obrigada sofre a retenção, enfim. Então nós temos lá o ambiente REINF já estabelecido. E qual foi o grande impacto que isso trouxe para nós? Bom, do lado do contratante, o contratante passou a ter uma vigilância maior da Receita Federal. Então, a Receita Federal hoje ela está de olho no contratante. Quem contrata serviços sujeitos à retenção, ele está vinculado em cada nota fiscal, preste atenção no que eu estou falando, em cada nota fiscal emitida pelo prestador com retenção, o contratante vai ter que informar essa nota. E com isso, ele gera o fato explicita o fato gerador para o sistema, né? E com isso, a DCTF-Web dele vai ter um saldo, um valor a pagar decorrente desse serviço terceirizado. Então, essa foi a grande mudança. Antigamente, antes do E-Social, o contratante ele fazia um recolhimento em nome do prestador. Então, vamos pensar numa situação bem simples. Uma empresa de limpeza é contratada por uma indústria para fazer a limpeza dos seus estabelecimentos, das suas dependências. Então, vai lá a tia da limpeza e tudo mais. A empresa prestadora emite, digamos, uma nota de R$100 mil para a contratante. A contratante vai fazer o quê? Ela vai pegar esta nota com o destaque de 11%, vai pagar o valor líquido. Tá? Vamos pensar só na Previdência, por enquanto. Então, vai pagar o quê? R$89 mil. Embora a prestadora tenha emitido uma nota de R$100 mil, ela destacou 11, dizendo, 11 é da retenção do INSS. Aí o contratante, a indústria que contratou o serviço, vai repassar 89 e vai pegar esses 11 e vai recolher uma GPS em nome do prestador. Certo? Código 2631, 2640. Certo? Até aí tudo bem? Você já sabe disso. E aí a REINF trouxe essa novidade. Por quê? Porque agora, com a REINF, o contratante diz, contratei o serviço daquela empresa. Está aqui a nota fiscal número tal, etc, etc. Aí a DCTF-Web vai levar esses R$11 mil como saldo a pagar na DCTF-Web. Ou seja, o contratante passa a recolher em nome próprio, é no seu próprio DARF previdenciário que ele vai recolher esses valores devidos e não mais em nome de terceiros. E o prestador, por outro lado, vai enviar o evento R2020, que é um evento dedo duro. Por quê? Porque ele vai dizer, eu emiti essa nota fiscal.
Portanto, o contratante está obrigado a recolher esses 11 mil reais. Quem está dedurando ele é o prestador. E por que ele vai dedurar? Porque ele quer utilizar esse crédito. Ele precisa desse crédito. Uma vez que ele emitiu uma nota fiscal e não recebeu o valor integral. Ele quer usar esse crédito para abater o seu próprio débito de folha de pagamento. Então veja que a relação mudou, onde nós temos uma obrigação maior para o contratante e o pior, respeitando o regime de competência. Ou seja, a nota emitida em março, ela tem que ser informada no movimento de março. A nota emitida em abril é no movimento de abril. Eu não posso pegar uma nota de março e jogar no movimento de junho. Por quê? Porque o sistema não deixa. Por que não deixa? Porque o correto é apurar conforme regime de competência, no caso das retenções previdenciárias. Com isso, as empresas contratantes precisavam... Qual foi o impacto disso? Os órgãos públicos, as empresas contratantes, elas precisaram ajeitar o seu fluxo de informação para que fosse possível pegar essas notas fiscais que chegam lá para o seu departamento de contratos, fazer toda a apuração para ver se o valor está correto, para ver se a empresa tem CND, para ver se isso e aquilo, e liberar o pagamento, certo? O pagamento para a empresa prestadora pode ocorrer 3 meses depois, não tem problema, mas a retenção previdenciária tem que ser recolhida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota. Esse foi o grande problema para os contratantes. Por quê? Se a nota chega, imagine a nota chegando no dia 29. Vamos imaginar, dia 29 de maio foi sexta-feira. Você recebeu a nota fiscal. Aí você tem que conferir, fazer toda a tramitação, mas já tem que liberar para o recolhimento do INSS no dia 20 de junho. Então, você recebeu no dia 29 de maio a nota, você tem até o dia 20 de junho para pagar. Quer dizer, para transmitir FD-REINF até o dia 15 de junho. Então, isso gerou um impacto. E aonde que nós estamos? Então, esse foi todo um retrospecto. Então, nós estamos, nesse momento, falando, então, de retenções previdenciárias, nós estamos falando de repasse clube de futebol, CPRB, etc., mas tudo dentro do ambiente previdenciário. Só que agora, o nosso objetivo hoje aqui é fazer uma discussão sobre a questão das outras retenções. A nova REINF, ela vem turbinada. Por quê? Porque enquanto eu tinha só o grupo 2000 falando de previdência, de retenções previdenciárias, isso significava o quê? Conhecer a legislação previdenciária, azeitar meu processo interno de conferência, pagamento, de contratos, enfim, toda a parte burocrática. Eu agora também tenho que me preocupar com as outras retenções. Porque nesse mesmo exemplo da empresa de limpeza, eu não tenho só a retenção da Previdência nos 11%. Eu também vou ter a retenção de 4,65% de PIS, COFINS e CSLL. Por força do quê? Da Lei 10.833, artigo 30 e seguintes. O que acontece? Quando você emite uma nota de prestação de serviço de limpeza, eu, contratante, não só tenho que fazer a retenção do INSS, como eu tenho que fazer a retenção de PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda. Por que isso? Porque a legislação manda. Esse é o tipo de serviço que está sujeito a essa tributação. E como é que eu vou saber quais são os serviços? Bom, aí é uma questão de legislação. Você tem que estudar a legislação. Já indico, então, por exemplo, a Lei 10.833 para você ver quais são os serviços sujeitos a PIS, COFINS e CSLL. Certo? Então, veja. Então, eu estou diante de uma situação mais complexa agora. Então, a empresa emitiu uma nota fiscal, eu tenho que fazer o controle por nota fiscal para fins de INSS,
só que com os outros tributos a questão é outra, não é mais por nota fiscal. Olha só que curioso. Passa agora a ter o conceito de fontes pagadoras, né? Então eu tenho alguém que paga e alguém que recebe. Então nessa nova REINF, eu além de ter as questões previdenciárias do grupo 2000, eu vou ter o grupo 4000 que vai estar preocupado com o quê? Com os repasses feitos, certo? Então, qual é a regra básica? O imposto de renda, a retenção do imposto de renda, ela se dá no pagamento ou no crédito que ocorrer primeiro. Essa é a regra. Então, eu emiti a nota fiscal. A empresa contabilizou esta despesa. Então, ela está dizendo, ó, eu recebi a despesa, estou contabilizando estou informando na minha contabilidade, estou fazendo o lançamento contábil desta nota. Portanto, já nasceu a obrigação de fazer o recolhimento da retenção do imposto de renda. E, no momento do pagamento, que pode ocorrer 3 meses depois, 1 mês depois da emissão da nota, no momento do pagamento, eu vou ter que informar que eu fiz o pagamento e a retenção de PIS, COFINS e CSLL. Aquele 4,65% que hoje você recolhe no DARF, no código 5952, ok? Então, aquele recolhimento de 4,65% sobre o valor da nota fiscal, que eu recolho hoje no DARF 5952, este valor eu vou informar na REINF, no grupo 4000, certo? Então, veja, nós estamos diante, então, de uma outra forma de pensar. Nós estamos, então, de um lado, controlando todas as notas fiscais emitidas e informando na REINF, no grupo 2000, no caso de retenções previdenciárias, e no caso de outras retenções, eu vou informar o repasse. De um lado, o contratante informa que ele fez este pagamento naquele mês para aquele CNPJ, e de outro lado, quem é o beneficiário desta retenção, ele vai informar o recebimento. Então, eu vou ter um grupo R4080 de recebimento e eu tenho um R4020 de pagamento, certo? Então, quem repassa vai informar o evento R4020 e quem recebe vai informar o evento R4080. Esses números talvez fiquem meio abstratos para você. Vou mostrar uma telinha aqui para você ter uma ideia de como eles são. Mas eu gravei um vídeo de 20 minutos que trata desta questão toda que nós estamos falando, mostrando o layout, mostrando as tabelas, né? Então, esse vídeo vai estar disponível para você no canal da NIT hoje às 18 horas e vai estar disponível no meu canal, no canal da Absolute Inteligência Tributária até o meio-dia, né? Só falta fazer o trabalho de edição, já publico para vocês. Aí vocês podem assistir tanto no canal da Absolute Inteligência Tributária do YouTube, como também no canal da NIT Treinamentos, que é esse canal aqui, às 18 horas. Tá? Esse já foi entregue para a NIT já está programando para publicar às 18 horas este material, certo? Vamos lá, vamos ver como estão aqui as pessoas, todo mundo falando bom dia a todos em geral. Vamos lá, Rogério, bom dia. Maria Júlia, RH Contabilidade, Saúde, tal. Ok. Bom, continuando. Então, eu vou mostrar para você rapidamente como isto funciona dentro do ambiente REINF, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que nós temos hoje a versão 1.4 da REINF, que só contém a parte previdenciária. Foi divulgada a versão 2.0. Só que essa versão 2.0 já caiu. Por que ela caiu? Porque ela já está inconsistente em relação a 2.1. 2.1 já é um pouquinho
a mais avançada. Então a 2.0 já caiu, até porque a 2.0 já tinha uma data de vigência, que eu acho que era janeiro de 2019 ou janeiro de 2020, não me lembro. Sei que ela já foi descontinuada a versão 2.0, esquece a 2.0. Foi lançada uma versão 3.0, mas essa você pode esquecer também, porque ela era radical, ela previa um rompimento entre a Receita Federal e o E-Social. E lá, então, tinha, na verdade, que a ideia era ter informações duplicadas, você ia ter eventos aí que estavam já informados no E-Social, eles teriam que ser replicados para a REINF 3.0. E aí o governo falou, não vamos fazer, a ideia é simplificar, não é complicar para o lado do contribuinte. Então a versão 3.0 esquece, ela foi abandonada. E nós temos uma minuta da versão 2.1. Essa minuta da 2.1, ela certamente não vai ser o modelo final, tá? Isso eu posso te garantir, por quê? Porque ela tem algumas inconsistências, alguns probleminhas ali. Então, por mais que a Receita diga, não, vai ser essa mesmo, ainda assim vai ter que ter um ajuste fino ali. Então, ela serve para a gente de base. Ela serve de base de como a Receita está imaginando que vai implementar. Mas ela pode sofrer alterações. E eu vou mostrar para você um pouquinho dela. Vamos compartilhar a nossa tela? Você está me enxergando? Você está enxergando a tela do SPED? Vamos lá, vamos ver se está todo mundo enxergando a nossa tela. Alessandra está perguntando, quando entra em vigor essa alteração? Alessandra, nós não temos ainda essa data. Se você olhar o relatório da Receita Federal de atividades de 2020, você vê que eles tinham a intenção de implementar a REINF nesse ano. Só que com a Covid, tudo mudou e a gente não pode afirmar mais nada, né? Porque muita gente está em trabalho à distância, muita coisa mudou, a prioridade do governo realmente não é essa nesse momento. Então, mas veja bem, por que nós estamos discutindo esse assunto aqui? Porque envolve cultura, envolve uma forma de você mudar os seus procedimentos de trabalho, ok? Então, por isso é que nós estamos aqui discutindo o layout para mostrar para você que impacto isso vai ter no seu dia a dia, certo? E para você ir se preparando em relação a essa questão. Então, vamos lá. Aqui nós estamos no ambiente SPED, tá vendo? Ó, nós estamos no site spedrfb.gov.br. Você vai aqui do lado esquerdo, você tem EFD REINF. Então você clica aqui, e aí o que vai acontecer? Quando você clicar aqui, ele vem para a página da REINF, você tem aqui Downloads. Downloads você tem Layouts. Você clica em Layouts. E aqui você tem todas as minutas. Olha aqui que eu falei para você, ó, 2.0 que foi descontinuada. A 3.0 nem fica aqui mais, tá? 3.0 virou relíquia, ninguém tem ela mais. Mas você tem a 1.4 que é a atual, vigente, e você tem essa minuta da 2.1. Aí eu cliquei aqui e já baixei para você, para evitar problemas de internet, eu já baixei. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? SPED EFD REINF. O que é EFD REINF? Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações. Então, aqui você vai ver na versão 2.0, ó, que nós temos aqui o grupo 2000, que você já conhece, com algumas mudanças, por exemplo, a aquisição de produto rural viria para cá, tá? Então, este evento que está no E-Social viria para a REINF, nesta situação dessa minuta. E assim por diante. E aí, eu vou ter como novidade os eventos R4010, 4020, 4040, 4080 e os fechamentos. 4010, o que seria? Pagamento à pessoa física. Agora aqui a gente fica sem saber te dizer com convicção qual vai ser a amplitude desse 4010. Na minha opinião, vai se quebrar aquele pacto que foi feito lá atrás, que o E-Social
era só para situações ligadas a relações de trabalho, remuneração de funcionários, etc. Isso ficaria no e-social. E na REINF ficaria as outras situações que não teriam a ver com a relação de trabalho. Então, uma situação clássica. Eu pago aluguel a uma pessoa física. Então, eu sou uma empresa, aluguei um galpão e esse galpão era de uma senhora aposentada, digamos. Aí eu vou pagar o aluguel para essa senhora. Digamos que seja R$10.000 o valor do aluguel. O que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a fazer a retenção do imposto de renda pelo pagamento de aluguéis a pessoas físicas. Essa situação, eu não tenho dúvida, ela está no R4010. Que é o R4010? Pagamento ou crédito a beneficiário pessoa física. Neste caso, eu não tenho dúvida, vai estar aqui. Por quê? Porque não faz sentido colocar este pagamento dentro do e-social. Por quê? Porque essa senhorinha que nos alugou o imóvel, ela não é nossa empregada. Ela não é funcionária da empresa. Ela só recebe por um aluguel, por um imóvel que ela disponibilizou. Então, nesse caso, eu vou informar no evento R4010, eu não tenho dúvida. Mas vai ficar a dúvida em relação ao pagamento do salário do trabalhador. Você que trabalha na empresa, você que ganha muito bem, que está me assistindo agora, você sabe que você tem o quê? Retenção de imposto de renda na fonte. Então você ganha, sei lá, um salário de R$8.000 por mês. Ó que maravilha, já pensou? Você ganhando R$8.000 por mês? Mas você não vai receber 8. Por quê? Porque quando o empregador for te pagar, ele vai jogar o valor na tabela progressiva e vai fazer a retenção na fonte. Esta retenção na fonte, em primeiro momento, seria informada no e-social, através do evento S10, S1210, certo? Então, teria o 1.200 da remuneração e 1.210 do pagamento. Através do S1210, eu teria a informação da retenção do imposto de renda na fonte. Porém, se você olhar para o layout do R4010, ele sugere que ele possa vir para cá, esta informação, certo? Então, não sabemos ainda como a Receita vai tratar esta situação específica. Se vai vir para evento R4010 ou se vai ficar ainda no e-social. De qualquer maneira, o R4010 ele é importantíssimo, por quê? Porque todos os repasses à pessoa física que hoje você informa na DIRF, eles vão estar aqui, certo? Repasses para a pessoa física. O R4020, ele já é mais importante ainda, quer dizer, não sei se é mais importante, ele é bastante importante porque é o repasse feito a pessoas jurídicas. Então, está aqui o nosso exemplo da empresa de limpeza e outras tantas situações que nós vamos ter aqui. Então, se você clicar aqui, por exemplo, no R4020, ó, eu tenho primeiro o layout, eu tenho a tabela resumo. Na tabela resumo, do que a gente extrai aqui? Bateu o olho, eu já me chama a atenção aqui, ó. Eu tenho grupo de registros, grupo IR, grupo CSLL, grupo COFINS, grupo PIS/PASEP e FCI. Então, o que acontece? De cara, eu já sei, ó, tem um 01 aqui. Eu já sei que eu vou informar estas situações aqui, mas elas não são obrigatórias. Como assim? Pode ser que, num primeiro momento, eu emiti uma nota fiscal de prestação de serviço e caiba a retenção de IR apenas, porque eu não paguei ainda. Então, eu emiti uma nota e não fiz o pagamento. Então, eu vou enviar o R4020 com a informação do IR, mas não vou informar CSLL, COFINS, PIS. Por quê? Porque essa informação virá depois, no momento do efetivo repasse dos valores devidos. Então, logo de cara aqui, eu já estou vendo a estrutura do meu evento R4020. Mas eu vou no detalhamento porque me interessa um detalhe aqui, ó. No detalhamento, eu vejo que eu vou informar um evento para cada situação, né? Ou vou informar qual é o contribuinte, qual é o estabelecimento que está encaminhando o evento e qual é o CNPJ do beneficiário.
Note que aqui eu não vou falar em número de nota fiscal, eu vou falar em CNPJ do beneficiário, do crédito ou pagamento. Eu vou colocar o nome do beneficiário, mas eu não vou colocar número de nota fiscal. O meu controle, portanto, não é pelo documento fiscal, mas sim pelo repasse ou pelo crédito. O que é crédito? Crédito é quando eu contabilizo e eu tenho um IR a reter, em retenção de imposto de renda. E o pagamento é quando eu estou falando de PIS, COFINS e CSLL. Olha outra coisa importantíssima. Eu vou ter que dizer, olha só, isso é o mais importante de hoje. Eu vou ter que dizer qual é a natureza do rendimento. O que é a natureza do rendimento? É o que, afinal de contas, por que eu estou fazendo esse pagamento? Aí eu vou buscar o código na tabela 01. E agora nós temos a grande personagem da nossa história, a tabela 01. Vamos ver a tabela 01? Eu baixei ela aqui pelo portal do SPED. Tá ela aqui, ó. Tabela 01, ó. Olha aqui. Minutas, tabelas. Minutas, tabelas. Então, veja lá. Tabela 01, natureza de rendimentos. Vamos clicar nela? Olha ela aqui. Esta tabela, se você não conhecer essa tabela, você não vai conseguir preencher FD-REINF. Olha só o que nós temos. Nós temos que buscar o código da natureza do rendimento para informar na REINF. Nós vamos buscar aqui nessa tabela. E para isso nós vamos pesquisar aqui, ó, pela descrição. Olha que interessante aqui, ó, rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício. Isto aqui é justamente aquela situação em que eu tenho um empregado e eu vou fazer um pagamento de salário. Aqui, ó, rendimento decorrente do trabalho com vínculo. Opa, é uma pessoa física que trabalha comigo. É isso? Vamos ver nessas coluninhas aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Para quando cabe? Cabe para a pessoa física do Brasil, ó. Sim, tá vendo? Sim. Cabe, então, esse código para a pessoa física que trabalha na minha empresa aqui no Brasil. Cabe para a pessoa jurídica trabalhando aqui no Brasil? Não. Por que não? Porque nós estamos falando de vínculo empregatício. A pessoa que tem vínculo empregatício com a empresa, ela não é PF, não é PJ, ela é PF. Ela é pessoa física, não é pessoa jurídica. Então, não cabe esse código para a pessoa jurídica, cabe para a pessoa física trabalhando no exterior e não cabe para a pessoa jurídica no exterior. E que tributo nós estamos tratando? Imposto de renda. Certo? Aqui tem mais outras considerações. Cabe 13º? Cabe. Por quê? Porque eu tenho que fazer retenção de imposto de renda sobre 13º. Cabe a RRA? Cabe, mas aí é uma situação para a gente estudar com mais detalhes. Quais são as deduções possíveis? Tem esses códigos aqui, tá certo? Então veja que aqui eu tenho toda a informação para que eu possa classificar aquele rendimento que eu estou pagando ou que eu estou recebendo. Então essa tabela vai ser importante nesse sentido. Vamos ver, por exemplo, aquele nosso caso de limpeza. Vamos procurar aqui. Como eu já sei onde está, eu vou direto, tá? Aqui, ó. Esses 5 cheio de zeros com 52 no final é a remuneração de serviços de limpeza. Então, quando eu emito uma nota fiscal ou no recebimento, ou quando eu contrato um serviço desse tipo, eu vou classificar com esse código. Veja que não cabe pagar 13º, ó. Aqui é que fica ruim que o layout da coluna está lá em cima. Mas acredite em mim, essa N aqui é do 13º. Não cabe pagar 13º para PJ. Aqui é PF, ó, não cabe. Aqui é PJ, ó. Tá vendo? Ó? Só cabe para pessoas jurídicas situadas no Brasil. E quais impostos nós estamos falando? Imposto de renda, PIS, PASEP, COFINS, CSLL. Percebeu a importância desta tabela? Quando eu classifico corretamente aqui, eu já sei o que eu vou preencher aqui, ó. Então, eu vou colocar a natureza de rendimento aqui no layout e as outras informações que são cabíveis. Percebeu, então, como a coisa funciona?
Vamos voltar aqui à nossa telinha. Bom, gente, então, em resumo da história, a atual REINF, ela está preocupada com os documentos fiscais, com as notas fiscais. Então, cada nota que chega, você tem que separar aqui, porque depois você vai fazer a escrituração detalhando as notas. Já com relação ao Grupo 4.000, eu vou estar preocupado com a contabilização em relação ao imposto de renda e com o pagamento em relação ao PIS, COFINS e CSLL. Percebeu? Então, aonde muda o seu fluxo de trabalho, você tem que ter o controle dessas notas fiscais e tem que ter um controle sobre os pagamentos que você recebeu ou que você efetuou. Tanto é que agora em fevereiro de 2000, e eu mostro isso lá no nosso vídeo, as empresas informaram a DIRF e existe um relatóriozinho lá no ECAC chamado Fontes Pagadoras. É uma lição de casa para você agora. Preste atenção, pega um papel, anote, por favor. Você vai chegar em casa agora, acabou o vídeo, você vai entrar no ECAC e você vai entrar em declarações e demonstrativos e você vai procurar um relatório chamado Fontes Pagadoras, tá? Se você tiver dúvida, assista o nosso vídeo que tem lá o roteirinho para você ir aonde você vai clicar. Você vai ver tudo que as fontes pagadoras informaram que pagaram para você, inclusive você, pessoa física. Tá lá o relatóriozinho demonstrativo de pagamentos dos seus rendimentos. Então, por exemplo, você é um sócio de uma empresa, então tá lá a informação do pagamento lá da distribuição de lucros, certo? Em forma de rendimentos. Então, veja, você vai lá, você vai ver, eu tenho aqui um banco fazendo uma retenção, o que será isso? Uma aplicação financeira que a sua empresa fez. E esse valor retido, eu posso utilizar? Claro que pode, na apuração do tributo. Então, por exemplo, vamos pensar no caso do PIS/COFINS. Você sofreu retenção de PIS e COFINS na fonte, esses valores retidos, eles vão ser utilizados no SPED-FD Contribuições, no momento de apurar quanto que você vai pagar de PIS e de COFINS. Por quê? Porque você já sofreu uma antecipação de pagamento lá atrás. Então, veja, você tem como tarefa de casa observar isso. Bom, eu tive essas retenções, eu quero saber se eu aproveitei todas essas retenções. Por quê? Porque nós temos uma defasagem no tempo. Quando a gente fala de PIS/COFINS, a gente está falando de pagamento, de repasse de valores. Então, há uma defasagem entre o momento da emissão da nota fiscal de serviços e o efetivo pagamento. E neste caso, já que você tem essa defasagem, você precisa verificar se você apropriou nos momentos corretos a retenção no momento, ou se não houve um descontrole. Às vezes a empresa não se apropria da retenção. Olha que coisa. E, para você ter uma ideia, esse mês passado, nós tínhamos um DARF, uma das empresas que a gente presta consultoria, tinha um DARF para pagar no dia 20. E nós, analisando esse relatório de fontes pagadoras, nós verificamos uma série de valores que não tinham sido aproveitados. Retificamos o documento, geramos um valor pago a maior lá atrás e fizemos a compensação. Olha que maravilha. Então a empresa, nessa situação de crise, ela se viu numa situação favorável onde ela achava que ia pagar X, pagou X menos alguma coisa. Por quê? Porque ela tinha créditos decorrentes dessas fontes pagadoras. Tá vendo como é bom a gente participar da live aqui, ó? Recebe uma dica muito boa. Pode ser que isso sirva para você agora, para você fazer o teu próximo pagamento aí de INSS. Como assim INSS? Você pode fazer compensação cruzada. Se você já está no ambiente desse TF Web e apurar um crédito agora, se apurou crédito de PIS/COFINS, mata INSS, mata valor de folha, DARF previdenciário.
Tá certo? Então veja como isso é bom. Vamos lá. Ana Júlia, como sei se a atividade tem que sofrer retenção? Ana, essa pergunta é sensacional, tá? Bom, primeiro, se for retenção previdenciária, você vai ter que ir na IN 971, vai nos artigos de 117 e 118 e vai verificar se o serviço está ali relacionado. Agora, tem umas outras situações, tem situações de isenção, de dispensa e tudo mais. Então, não é tão simples assim, mas eu estou te dando pelo menos o caminho das pedras. Você tem que ir na IN 971, artigo 117 e 118 e verificar se está ali. E tem outros casos também. E aí, nesse caso, o que a gente recomenda? Bom, nós temos o curso de analista de retenções de tributos federais aqui na NIT. Nesse curso, a gente trata com detalhes. Temos capítulos para discutir previdência, capítulos para discutir PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, construção civil. Está tudo separadinho para você entender essa questão. Então, falei do previdência. Como é que eu vou saber se está sujeito a CSRF, que é essa retenção de PIS, COFINS, CSLL? A lei 10.833, você vai lá no artigo 30 e seguintes, você vai ver quais são os serviços que estão sujeitos a essa retenção. Se você é órgão público, você vai ter que ir lá na IN 1234, porque lá você vai ver o que está sujeito a imposto de renda, PIS, COFINS e CSLL de serviços e bens contratados. Órgãos públicos faz retenção, inclusive quando contrata equipamentos também, não é só serviço. Então, veja, você tem que ir para a legislação, não tem jeito, tá certo? Então, a gente aconselha realmente você fazer um curso para você se atualizar em relação à legislação, porque isso é muito sério. Você deixar de fazer uma retenção é muito sério. E o prestador, ele fica na dele, viu? Para ele, se puder não ter retenção, melhor. Então, se bobear, ele emite tudo com valor cheio para você, certo? Só que você, contratante, corre um risco enorme. Se você faz um pagamento integral e o auditor fiscal chega na sua empresa, ele está fiscalizando a sua empresa, ele não terá dúvidas, ele vai te autuar pelo valor que você deixou de fazer a retenção. Ah, mas eu paguei o valor integral. Ele não quer saber. Ele vai fazer o auto de infração dizendo que você deixou de fazer a retenção. E detalhe, deixar de repassar recursos que você reteve é crime de apropriação indébita, ok? Então, você contratante, não perca tempo, você precisa conhecer a legislação. Se você não conhece, seu departamento jurídico conhece, tudo bem, você se apoia nele. Mas se ninguém na empresa... se é aquela empresa do tipo, a gente faz assim porque sempre foi feito assim, você corre um risco muito grande de estar deixando para trás aí um problema, tá? E aí a fiscalização chegou, vai te autuar, multa de ofício e tudo mais. Então preste muita atenção nisso. Para você, prestador de serviço, a gente chama muita atenção em relação à questão dos seus créditos, você controlar bem esses créditos. Tem gente que controla crédito no Excel, gente. Gente, é o primeiro passo para você perder seus créditos por prescrição. Você não tem que controlar por Excel. Você que é prestador, imagina você, construtora, que está me ouvindo. Ah, eu todo mês emito nota com destaque, eu não consigo me compensar de tudo, fica sobrando crédito. Ah, mas eu controlo aqui na minha planilhinha. Não. Você tem que fazer perde e compra de restituição a cada mês que você não utiliza seu crédito. Não deixe para trás. Faça perde e compra de restituição. Ah, mas eu tenho 5 anos. Pede. Qual vai ser a melhor hipótese para você? Receber aquilo que você pediu. Olha que maravilha. E qual a pior hipótese? Não receber. Mas se você não recebeu, pelo menos você tem o crédito ali apontado, você não perde por prescrição, você pode entrar com mandado de segurança para receber mais rápido, você pode utilizar para compensação mais tarde. Então, faça restituição. Ah, eu não usei tudo esse mês? Faça restituição. Pedido, perde compra de restituição.
Com isso, você não corre o risco de prescrever seu crédito. O que é prescrever? Passou 5 anos, você não usou, perdeu o crédito. Se você tem um crédito em janeiro, que foi gerado em janeiro de 2015, você já perdeu. Não tem como. Ah, mas não tem como. Se você não pediu restituição, não adianta. Ah, mas eu tá aqui na minha planilha. Muita gente chega aqui no escritório com uma planilhona aqui, dizendo, ó, eu tenho 2 milhões de crédito. Não tem. Não tem. Por que não tem? Porque essa planilha vem de lá de 2010. O sujeito traz aqui uma planilha bonita, controle bem feito, coloridinho e tal. Crédito 2010. Nós estamos em 2020. Perdeu o crédito, gente. Não pode, precisa controlar. E isso, quem trouxe isso à tona foi a Reinf. Foi o Perdicomp Web que trouxe essa realidade para a gente. Muita gente ficava com aquele campinho de compensação da GFIP fazendo a festa ali, colocando um monte de valor lá, depois a Receita chega lá, bate na tua porta e fala assim, me dá um memorial de cálculo. Aí você leva o memorial dizendo que você está tomando crédito de 2010. O que vai acontecer? Glosa. Certo? É isso aí. Vamos lá. Luz Lima. No caso de quem não tem retenção nenhuma, a obrigatoriedade da AFD Reinf é enviar sem movimento no começo de todo ano, até que tenha algum evento a enviar? Sim, é isso mesmo. Veja, existe uma regra hoje na tabela, no manual da Reinf, acho que se eu não me engano é o item 6, que ele fala sobre regra de Reinf sem movimento. Qual que é a ideia básica do E-Social e da Reinf sem movimento? Os dois são similares. Quando você não tem movimento algum, nenhum evento para transmitir dentro daquela obrigação, você vai encaminhar um evento R2099, um evento de encerramento, dizendo, ó, não tive isso, não tive aquilo, não tive aquele outro, não tive nada. E aí ele vai dizer, você não teve nada, então é sem movimento. Ele conclui para você. Então você encaminha o evento R2099 dizendo, ó, não tive R2010, não tive R2020, 30, 40, 50, 60, portanto estou sem movimento neste mês. Encaminhei em janeiro, se em fevereiro persiste a situação, eu não preciso enviar de novo, tá? Aí, março também, não precisa enviar. Lá para agosto, eu tive um movimento. Opa, então encaminha. Mas setembro voltou a não ter movimento. Então encaminha sem movimento setembro. E depois você só vai encaminhar novamente em janeiro do ano seguinte. Ok? Então, Reinf sem movimento. É no mês que a empresa foi criada. No mês de janeiro cada ano. Ou logo após uma situação que tinha movimento e passou a não ter. Ok? É basicamente essa a regra. Vamos lá. Neuza Barros. Órgãos públicos devem fazer retenção de PIS, COFINS e CSLL? Depende. Tá? Nós vamos ver que os órgãos públicos estaduais e municipais, eles só fariam essa retenção se tivessem convênio. Já os federais, por força do próprio artigo 64 da Lei 9430, eles vão fazer também, tá? Então, eles vão fazer a retenção, as retenções em geral, previstas na IN 1234, e também PIS, COFINS e CSLL, porque está previsto na IN 1234, tabela 6, se eu não me engano. Vamos lá. Aldaniza, a Reinf é responsabilidade do setor pessoal ou fiscal? Bom, regra geral é do fiscal, certo? Mas é isso que eu estou dizendo para você. Eu não sei como vai ficar a questão do 0561, 0588, principalmente 0561, porque o 0561 hoje está ligado ao pessoal, ao departamento pessoal, que é retenção do salário do trabalhador. Então, tudo vai depender de como a Receita vai implementar a Reinf. Mas, em regra, eu entendo que é do fiscal. Hoje é do fiscal, né? Hoje, basicamente, há uma conversa entre pessoal e fiscal, mas fica com o fiscal a transmissão da Reinf, né?
Então, eu acho que continua com o fiscal. Elza Corrêa, onde eu encontro a legislação? Bom, depende da legislação. Eu já citei aqui. Vamos lá. De novo, nós temos a Lei 8.212, no caso da Previdência, e aí nós vamos recorrer à IN 971, porque ela detalha a questão da retenção. Então, não adianta muito olhar na lei, não. Melhor você ir na IN 971, com os anexos e tal, você já consegue entender se há retenções previdenciárias ou não. No caso de PIS, COFINS e CSLL, você vai na Lei 10.833, artigo 30, ok? E depois eu tento deixar isso aqui, eu passo depois com mais calma para o pessoal detalhar isso, porque tem as instruções normativas e tal, é melhor então deixar na descrição, ok? Será que travou aqui? Meu YouTube aqui travou. Não, acho que não. Acho que era só o meu caso aqui. Vanessa Martins. As empresas do Simples passam a ter obrigatoriedade de transmissão em que data? Olha, a IN 1701, ela vai dizer para você, se você der uma olhada, que a data não foi definida, que vai ser definido em momento próprio, em data futura. Então, o que a Receita faz? Ela sempre espera a coisa se estabilizar lá no E-Social para que você possa entregar a REINF junto com os eventos periódicos, juntos com a folha de pagamento do E-Social. Então, por enquanto, não temos data. Vamos esperar o E-Social definir, bater o martelo, ó, vai ser tal data, e a Receita vai e altera a Instrução Normativa 1701. Resumo da história. Oficialmente, não temos data. IN 1701 está dizendo que em data a ser definida. Então, por enquanto, não vamos falar nada de obrigatoriedade. Para o Simples. Neymar Moreira. Para empresas sem movimento do Grupo 2 que não entregou a REINF até agora, é preciso entregar em janeiro de 2019 e 2020 ou somente a última do ano vigente? Eu entregaria as duas, tá? Se a empresa foi constituída antes de 2019 e ela passou a obrigatoriedade em janeiro, eu transmitiria janeiro de 2019 e janeiro de 2020, tá? Messias Batista, mas o 0561 não vai ser puxado automaticamente do E-Social como é a Previdência hoje? Olha, eu acreditava que sim, mas se você olhar na tabela 01 do evento 4010, ela traz aquele exemplo que eu te passei agora, que é justamente o 0561. Pode ser que seja o 0561 do RRA só, ou só de outras situações, enfim. O que é RRA? É recursos recebidos acumuladamente, né? Quando você recebe digamos, algo decorrente de um processo trabalhista, por exemplo, que refere-se a vários períodos, mas você recebe tudo de uma vez. Então, não sei, simplesmente eu vou me omitir em relação a essa questão, porque eu concordo com você. O evento S1210, ele te dá a condição já de informar qual é o valor da retenção do IR-fonte e já pode gerar ali mesmo o código 0561 para você fazer o recolhimento via DCTF Web, tá? Então, eu concordo com você, puxa do E-Social, mas vamos ver como vai ser essa implementação. Até agora, o que nós temos é layout. Pelo layout pode ser lá e cá. Bom dia, Terezinha Santos, vamos lá. Vanessa Martins, tem uma empresa que é obrigada ao E-Social, porém a REINF... Ih, cadê? Sumiu. Ela tirou a mensagem. Estava lendo, tirou. Bom, tudo bem, depois volta. Maricélia Alves. Professor, tive uma retenção de INSS, faço a compensação na GFIP, mas sob um valor de retenção. Eu posso usar o valor seguinte, eu tenho que fazer pé de comp. Bom, veja bem, Maricélia, eu estou entendendo que a sua empresa ainda está entregando GFIP, não está obrigada a DCTF Web. Se você não está obrigado a DCTF Web, você pode continuar utilizando o campo de compensação da GFIP para fazer as compensações, tá? Então, veja, eu tenho ambiente GFIP,
eu tenho uma nota emitida, eu emiti a nota, sou prestador de serviço, fiz o destaque de 11%. Eu vou usar esse valor da retenção, eu vou colocar no campo de retenções da GFIP. Se sobrou e eu quero usar para períodos subsequentes, eu vou usar no campo de compensação, tá? Então, eu emiti a nota no mês de março, não usei integralmente em março. Vou jogar o restante para abril. Esse restante eu jogo no campo de compensação de abril, tá ok? Se eu for usar no próprio mês, é campo de retenção. No campo de compensação, nos meses subsequentes. E se for ambiente DCTF Web, aí não. Aí, para eu tirar o crédito não utilizado em março e jogar para abril via Perde Comp Web, tá ok? Só Perde Comp Web. Vamos lá. Adriana Américo, professor, quando esse layout entra em vigor, pelo que eu saiba, a REINF só controlava INSS. Sim, é isso mesmo. Foi isso que nós falamos desde o início. Hoje, versão 1.4 é só INSS. A versão 2.1, quando entrar, ela estará falando das outras retenções. Tem data? Não, não temos data. Era para ser esse ano de 2020, com a Covid isso foi adiado e nós não sabemos quando. A ideia da nossa conversa aqui é justamente a gente mostrar para você qual é o foco da REINF 1.4, como que eu tenho que me portar em relação a 1.4, ou seja, eu vou controlar por notas fiscais, por documento fiscal, e em relação aos outros tributos eu vou falar em repasses. Então, quando há o pagamento, é que eu vou informar o recebimento. Então, eu não vou informar por nota fiscal, mas sim eu vou ter que falar sobre recebimentos ou sobre pagamentos, sobre créditos ou sobre efetivo pagamento, ok? Então, são dois focos de trabalho. Isso tudo, também nós temos o curso, nosso curso de formação de analistas de FD REINF, que ele está sendo reestruturado justamente para a gente dar esses dois focos. Hoje ele já é o curso completo falando da questão previdenciária, está tudo ali. Fala de construção civil, fala de CNO, fala de tudo, tá? O curso é completo ali. Porém, nós vamos modernizá-lo para que a gente possa ter essas duas visões. A visão da nota fiscal, a visão do repasse, com toda essa discussão do layout, dos detalhes e tudo mais. Então, no curso você vai ver com riqueza de detalhes como que você deve preencher para evitar problemas aí com o fisco, ok? E os condomínios, quando começam a enviar a REINF também, nós não temos ainda datas, ok? REINF, quem envia hoje? Empresas do primeiro grupo e empresas do segundo grupo. Só. Quem são as empresas do primeiro grupo? Aquelas que faturaram mais que 78 milhões em 2016 e as que faturaram abaixo disso também. Aí são as do grupo 2, tá? Grupo 1 fatura mais de 78 milhões, o que faturou menos é grupo 2, empresa privada. Aí nós vamos ter o terceiro grupo, que tem o Simples, tem as outras empresas, que são as empresas restantes, sem contar os órgãos públicos, tá? Órgãos públicos, nós temos o grupo 4 e o grupo 5, ok? Vamos lá, o que mais? Maricélia, e como ficam as retenções para as inscrições do CNO? Bom, é como eu falei, no curso a gente detalha tudo essa questão, mas eu vou dar uma geral aqui. Quem tem que fazer CNO? Bom, você vai ter que olhar lá na IN, se eu não me engano, 1845, 2019, você vai ver quais são as hipóteses. Então, por exemplo, eu vou fazer uma casa. Eu preciso construir uma casa para mim, pessoa física. Eu sou obrigado, eu sou o dono da obra, eu sou obrigado a fazer uma CNO. Então, se eu vou construir uma casa, um edifício, vou fazer uma reforma e tudo mais, eu tenho as situações em que eu devo ter CNO ou que eu não devo ter CNO. Vamos imaginar que eu mesmo, né, ou uma pessoa jurídica, ela quis fazer uma nova filial, ela criou um CNO. Mas ela pensou assim, eu não quero ter trabalho. Eu vou contratar uma construtora e vou delegar para que ela faça toda a minha obra, toda a minha filial.
Quem é que vai fazer a CNO? É a construtora, não mais a empresa. Por quê? Porque ela vai ser responsável por toda a obra. Então, existem regras para você ter um CNO. Quando é que eu devo ter um CNO? Quando eu não devo ter. Então, eu, empresa, tenho um CNO, a obra é própria e eu tenho funcionários trabalhando nessa obra. Portanto, eu vou cadastrar uma tabela de lotação, vou informar tudo dentro do CNO e vou pagar as remunerações dentro do CNO. Ah, mas aí eu terceirizei uma parte, a hidráulica eu não vou fazer. Eu tenho empregados fazendo a estrutura, mas a hidráulica eles não sabem fazer. Contratei uma empresa específica para fazer isso em empreitada parcial. Ah, tá, vai ter que ter retenção. Então, aí vamos ter a retenção na contratação desse serviço que foi contratado pela obra, pela CNO. Então, nós vamos ter que ter retenções, ok? E isso informa onde? FDREINF. Vamos lá. Deise, muito obrigado aqui pela referência, Deise. Deise está dizendo que cursos com o Paulo são bons. Paulo sou eu, tá? E então, que cursos nós temos aqui? Aproveitar que a Deise deu essa deixa para eu fazer propaganda para vocês. Curso de analista de retenções, não, curso de formação de analista de retenções, confundi tudo. Eu tenho o curso de analista de retenções de tributos federais, que é um curso que fala sobre legislação, sobre todas essas hipóteses de quando tem retenção, quando não tem. Nós temos o curso de formação de analista de FDREINF, onde é o curso focado em mostrar como você deve preencher a REINF, em que situações, como faz, como não faz. Tem um pouquinho de legislação, mas não é tão aprofundado quanto o primeiro curso. E depois, para quem tem créditos, o que a gente fez? Curso de como fazer o PerdComp Web Programa. No curso de como fazer PerdComp Web Programa, a gente mostra lá situações de crédito, situações que você pode recuperar créditos e como você vai fazer isso na prática. Tem aulas práticas mostrando como preenche, como não preenche, os erros, enfim. Tem uns macetezinhos assim que vale a pena você conhecer, porque, como diz a nossa amiga Deise, não tem manual, né? O PerdComp Programa até tem um tutorial dentro do programa, mas o PerdComp Web não tem manual. E ela está dizendo que o manual sou eu, ó, que honra. Vamos lá. Thales, entidades sem fins lucrativos se enquadram no mesmo grupo de empresas do Simples? Sim, são as demais empresas. A Maria Garanca, não sei se tem cedilha. Professor, não são todas as empresas do grupo 2. Tem uma particularidade, não tem? Tem. Mas aí, acho que você está confundindo com o DCTF Web. REINF, todas as empresas do grupo 2 estão obrigadas já a entregar. A DCTF Web, só parte das empresas do segundo grupo é que entregam. As empresas faturaram mais que 4.800.000 em 2017. Ok? Maricélia gosta dos vídeos, muito obrigado. Continue assistindo, tem vídeo lá no nosso YouTube, no Instagram. Tenho feito muita coisinha rápida no Instagram. Vale a pena você se inscrever no nosso Instagram. Paulo Gomes Tributário. Paulo Gomes Tributário é o meu endereço no Instagram. Vá lá conferir. Todo dia tem coisinha nova, tem dica, tem algum alerta para você, situações lá. Esses dias eu estava explicando quais são os créditos, os 4 tipos de créditos de PIS/COFINS. Enfim, são assuntos de interesse do nosso ambiente tributário, tá? Tributos federais. Vamos lá, tem uma empresa, Vanessa Martins, tem uma empresa que está obrigada à transmissão do E-Social e REINF, porém, ao tentar transmitir a DCTF Web, diz que não está na obrigatoriedade. Vanessa, isso está acontecendo com muitas empresas, sim. As empresas do segundo grupo, elas estão lá com a informação da DCTF Web na tela, só que está só para consulta. Não é para você transmitir. Por quê? Porque você não faturou mais que 4.800.000 em 2017. Ou pelo menos é assim que o sistema está entendendo. Ah, mas minha empresa faturou muito mais. Bom, então tem um problema de informação aí que precisa ser retificada. Mas quem não faturou mais que 4.800.000, o sistema mostra a DCTF Web, mas na hora que você vai transmitir, ela fala assim, não, opa, calma,
Não transmita agora que você ainda não está obrigado. Vamos lá. SMI Serviços Contábeis, dia 15/6 é a data do envio da REINF referente a maio. Mas qual é a data do pagamento da GPS? Olha só, SM Serviços Contábeis. Vamos lá. Nós estamos falando então da competência maio, certo? Maio, nós vamos recolher a GPS no dia 20 de junho, ok? Ah, mas não houve prorrogação? Houve a prorrogação do competência março, competência abril. Março foi para agosto, abril foi para outubro. E maio? Maio não aconteceu nada até agora. Então, nós estamos no dia 1º de junho. Houve prorrogação da competência maio? Não. Até agora não. Até às 9h59 foi quando eu entrei aqui para conversar com vocês, não tinha prorrogação. Se houve aqui enquanto a gente estava conversando, aí não sei. Ok? Ana Glória já está me seguindo, muito obrigado, Ana. Alcione Contarini. O evento da REINF, retenção PIS/COFINS, será obrigada a enviar quando o grupo 2... Não entendi bem a sua pergunta, mas... Bom, refaça a pergunta porque eu não entendi direito, tá? Ok? Neuza Barros. Quando começa a obrigatoriedade do R4000 para a empresa do grupo 2? Não sabemos ainda, tá? Não temos data para o grupo 4000, tá? Liz Contabilidade. Bom dia. Como se dará a compensação dos saldos de retenção de PIS/COFINS para a empresa do lucro presumido, quando houver obrigatoriedade da REINF para essas retenções? A compensação dos saldos de retenção, você informa no SPED FD Contribuições, ok? SM já está nos seguindo no Instagram, no YouTube, ótimo, muito bom. Carlos Eduardo, poderia repetir GPS 3 e 4? Vamos lá, de novo. Olha lá. Para quem está no ambiente DCTF Web, a coisa é tranquila. Por quê? Porque quando você entra lá na DCTF Web, você pode editar o DARF. Quando você for editar o DARF, ele vai mostrar as datas de vencimentos que o sistema entende devidas. Por quê? Porque você tem lá as várias receitas, as várias rubricas de pagamento. Então, quando você entra na competência abril ou março ou abril, você vê lá quando que ele acha que você deve pagar em 20 de abril, quando que é para pagar 20 de agosto, quando que é pagar 20 de outubro, fica fácil você enxergar. Agora, para quem não está na DCTF Web, como é o caso do nosso amigo Carlos Eduardo Muniz, ele tem razão, a gente tem que estar mais atento. Por quê? Porque somos nós que vamos atribuir as datas de vencimentos na nossa GPS, certo? Então, veja, mês março e abril, o que nós fizemos? Nós fizemos a separação do que era a retenção do segurado, que era a cota patronal. E aí nós tivemos uma prorrogação dos vencimentos da cota patronal de março e de abril. Então, por exemplo, em março, o que iria vencer em 20 de abril ficou para 20 de agosto. Abril, que era vencimento 20 de maio, foi para 20 de outubro. E maio, como fica maio? Maio fica sem prorrogação. Fica 20 de junho. Ok? Então, de novo, competência março, eu tenho parte devida em 20 de abril, retenção de segurados, por exemplo, parte devida em 20 de agosto, que é a parte patronal que foi prorrogada. Competência abril, parte em 20 de maio e parte em 20 de outubro. Ok? Vamos lá. Na Glória, não acabei de ver se a contribuição previdenciária não, acabei de ver, até agora não houve prorrogação. A Ana Glória está dando um retorno em tempo real para a gente, ó. Não houve mudança por enquanto, tá? Segundo a Ana Glória, não teve mudança nenhuma até agora, até as 11h07. Thales Braga, muito obrigado, ok, tá ok,
Roseli, sou aluna dos cursos, ótimos cursos, muito obrigado. E olha, então, para vocês que são alunos do curso, nós estamos fazendo aí uma revisão de todas as aulas, vamos regravar algumas aulas para atualizar conteúdo. Como eu disse para vocês, o conteúdo é muito atual porque a versão 1.4 ela não sofreu muitas alterações, tá? Mas de qualquer maneira é bom sempre a gente regravar as aulas para que a gente possa estar com um conteúdo mais fresco, né? Mais atualizado, tá ok? Mas é isso aí. Vamos lá, Sandra Prado, quando fui fazer a compensação na DCTF Web, coloquei a data de vencimento 20 de maio e foi notificado para 20 de outubro. Olha, isso aconteceu com muita gente, tá? Por quê? O que acontece? O programa PerdComp e o sistema PerdComp Web, eles fazem o seguinte. Eles deixam você escolher a data do vencimento do tributo que você está compensando. Ele te dá essa prerrogativa. Você diz assim, ó, eu quero compensar com previdência. Ah, quando vence? Ele pergunta para você, quando vence. Agora é engraçado que ele pergunta para você quando vence, só que ele não aceita nada que não seja aquilo que ele já está esperando. Entendeu? Parece alguns políticos por aí. Não, é melhor não falar em política. Mas não parece algumas pessoas que perguntam uma coisa para você, qualquer coisa que você falar diferente do que ela quer ouvir, ela não aceita. Receita é assim. Ah, quando é que vence então o tributo de maio de de abril de 2020? Bom, depende o que eu estou compensando. Se eu disser que eu estou compensando cota patronal, eu tenho que dizer que o vencimento é 20 de outubro. Ah, e tem feriado. Então é 19. Percebeu? Então o que acontece? Quando você erra, a Receita manda uma cartinha para você dizendo assim, retifique. Só que tem um detalhe que ninguém presta atenção. O pessoal lê, mas não lê tudo. No finalzinho, a Receita diz assim, se você não retificar, eu retifico para você. Então não faça nada, deixa ela fazer. Percebeu? Ela fala assim, olha, você colocou a data diferente da data prevista na legislação. Se você não retificar, eu vou colocar aquela que está prevista na legislação. Então tá, faz você. Deixa pra lá. Não esquenta a cabeça com isso. É isso aí, gente. Aldanísia, nós já falamos sobre essa questão. Professor Paulo Renfe, é responsabilidade pessoal ou fiscal? Fiscal. Ponto. Claro, né, gente? Nunca dá para a gente afirmar uma coisa para valer para todo mundo no Brasil inteiro. Vai ter situações em que a empresa acha melhor que seja tudo concentrado no pessoal, o que é até razoável, porque o pessoal está acostumado a entregar o documento para centralizar, para ficar uma coisa mais uniforme e tal. Vem a informação do fiscal, o pessoal confirma, checa se está tudo ok e transmite a REINF, transmite a DCTF Web, deixa tudo centralizado num canto só. Mas se tivesse que dar uma resposta seca, foi a que eu dei, fiscal. Ok? Carlos Eduardo Muniz, aonde conseguimos fazer os seus cursos? Você entra no site da NIT Treinamentos, que você encontra lá todos os nossos cursos lá. Cursos, eles são separados por área de atuação, né? Eu fico na área de contábil fiscal e tem lá os cursos também ligados a departamento pessoal e tudo mais, ok? Ana Júlia, não estou conseguindo identificar se a atividade deve sofrer retenção. Bom, Ana, a pergunta ficou meio em aberto, né? A gente não sabe nem qual é a tua atividade. Então, deixa aqui embaixo no próprio YouTube, me manda pelo direct no Instagram, que a gente tenta desvendar aí qual é o seu mistério, ok? Pessoal, 11 e 12, se eu não conseguir responder tudo para vocês, vocês podem me mandar fazer uma pergunta no direct, no Instagram, que a gente responde. Pode deixar aqui também, aqui embaixo no próprio YouTube, a gente dá uma olhadinha depois para ver o que ficou. E estou sempre por aí, estou no Telegram, estou no WhatsApp, vocês me encontram. E esta foi nossa
live da segunda-feira. Toda segunda-feira estamos aqui, rigorosamente, às 10 horas da manhã. Segunda-feira é o nosso horário. Então, marque na sua agenda. Semana que vem nós temos nova discussão que lhe interessa. Aproveite e deixa aqui uma sugestão de tema, ok? A gente procura sempre contemplar os temas que estão mais incomodando as pessoas aí, ok? Então, deixa a sua sugestão para a semana que vem. Nós estaremos aqui novamente às 10 horas, segunda-feira que vem te espero, ok? Grande abraço a todo mundo, até a próxima, muito obrigado pela audiência.